Bem-vindo ao Palavras Cruzadas, neste espaço, enfim, de troca de opiniões sobre questões da vida de todos nós. É hoje meu convidado o professor Johnny Di Carli, muito obrigada pela sua presença aqui. Um homem professor ligado à área do Reiki, que já vamos ver o que é. Temos aqui alguns objetos, vamos perceber para que é que tudo isto serve. Professor Johnny, como é que um homem que é engenheiro agrónomo, que trabalha numa área, digamos, ligada à agronomia, passa para o Reiki? Que percurso é este? Boa noite, Fátima Torres. Boa noite a todos do RTV. Boa noite a você que me ouve aqui do programa Palavras Cruzadas. É uma alegria muito grande estarmos aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento. A primeira pergunta se refere como que um engenheiro agrônomo se voltou às terapias naturais. Eu, muito jovem, aos 8 anos de idade, eu tive a infelicidade de perder o meu pai. Eu tinha uma ligação muito intensa com ele e eu desenvolvi muitos problemas psicossomáticos. Eu vivia muito doente. Numa dessa ocasião em que eu estive muito doente, um professor que chegava da Inglaterra, um professor médico, ele apresentou à minha mãe a terapia com as flores, que são os florais de Bach, desenvolvido na Inglaterra. E eu consegui me curar consumindo florais de Bach, que é uma terapia natural e holística. Isso me gerou um interesse muito grande da cura pelas plantas, a fitoterapia. Isso fez com que eu buscasse a engenharia agronômica, visando me aprofundar ao estudo da botânica e aos aspectos terapêuticos das plantas. E uma coisa levou a outra e hoje estamos trabalhando com o Reiki de forma muito intensa, inclusive escrevendo livros. Vários livros que tem aqui. O senhor depois esteve também ligado, portanto, à teologia, na Faculdade de Teologia de São Paulo, pós-graduações em terapias naturais. A ideia que em Portugal se tem, pelo menos um pouco, é que este é todo um processo relativamente novo, mas não é. Já tem, digamos, isto já traz raízes muito antigas, não é verdade, professor Johnny? Bom, existem registros muito antigos de diferentes povos desenvolvendo técnicas de canalização de energia através das mãos, no Tibete, no Egito, mas foi no ano de 1922, há 88 anos atrás, que um japonês nascido em Kyoto, que foi o mestre Mikao Sui, desenvolveu a técnica Reiki. E de lá para cá a técnica vem crescendo a cada mês, a cada dia. O que é essencialmente o Reiki para os nossos espectadores que têm a noção? Hoje fala-se muito nas medicinas convencionais, nas medicinas não convencionais, enfim, nestes tratamentos que as pessoas cada vez, se calhar porque vivem mais 11 anos ou porque tentam viver melhor, no fundo é isso que todos nós queremos, não é? Mas essencialmente o que é o Reiki? Como é que funciona? O termo Reiki na verdade é uma energia, mas vem denominando um método de equilíbrio energético. Então, quando nós falamos que trata-se de um método, o termo método vem do grego métodos, caminho seguro. O que é um caminho seguro? É uma coisa que funciona com 100% das pessoas. Nós temos uma energia vital que nos circula. O médico que desenvolveu a medicina homeopática, Samuel Hahnemann, ele fez referências a essas energias denominando de vitalismo, de força vital. Então qualquer uma das pessoas da produção que colocar as mãos sobre essa máquina, a máquina percebe a presença de um campo eletromagnético que nos envolve. Tem graus? Sim, algumas pessoas... Mais intensos, menos intensos? Algumas pessoas tão intensas quanto você. Isso depende da alimentação que a pessoa tem, se a pessoa tem equilíbrio emocional, se ela desenvolve atividade física, se ela dorme bem. A pessoa irradia um volume maior de energia. Professor, faz favor, não vai dizer essas coisas a meu respeito. Porque eu não como bem, eu durmo pouco, trabalho muito. Mas tem uma energia muito intensa. Como muitos nós. Mas eu não quero interromper, eu gostava então que me continuasse a explicar como é que isto funciona. Bom, essa nossa energia, que é a energia que nos mantém vivos, que esse médico denominava de força vital ou vitalismo, os japoneses fazem referência a essa energia como energia Ki. Daí vem a técnica do Aikido. E os chineses chamam essa energia de energia Shi. Daí vem o Tai Chi Chuan, o Qigong. E essa energia que a máquina percebe, na verdade, são duas energias, como a eletricidade tem o positivo e o negativo, que os chineses denominam há 5.000 anos de energia masculina ou Yang, e energia feminina ou Yin.
E é muito importante que tenhamos um equilíbrio entre essas duas energias, a energia masculina e a energia feminina. Quando ocorre um desequilíbrio dessas energias, ficamos mais yang do que yin, mais positivos do que negativo, essa pessoa poderá desenvolver comportamentos como impaciência, intolerância, tendências à agressividade, irritabilidade, hiperatividade, insônia, a pessoa se alimentar muito rapidamente acaba ficando obesa, e outras pessoas já desequilibram para o outro lado, ficam mais femininas do que masculinas, mais yin do que yang. Essas pessoas poderão desenvolver comportamento de vida como apatia, tristeza, melancolia, desânimo, tendências depressivas, tendências suicidas. Então, muitas vezes, a depressão que a pessoa tem, ela nasceu em função de um desequilíbrio energético. E o que o método Reiki faz é equilibrar a energia yin e yang da pessoa. E o comportamento desaparece. Então, muitas pessoas falam equivocadamente que o Reiki as curou. Na verdade, o Reiki não cura as pessoas. O que o Reiki faz é equilibrar a energia pessoal que nos mantém vivos, o yin e o yang, e a pessoa com a sua energia equilibrada, ela caminha naturalmente em direção à saúde. Eu costumo dizer que nós temos dentro do nosso corpo uma farmácia viva. Eu não conheço os medicamentos aqui em Portugal, mas nós não precisamos tomar remédios para dor de cabeça, para enxaqueca, porque o nosso corpo produz esses remédios, que são as endorfinas. Nós não precisamos tomar remédio para dormir pela noite, que o nosso corpo produz esses remédios, que são as melatoninas. Nós não precisamos tomar remédios antidepressivos, porque o corpo produz naturalmente esses remédios, que são hormônios como a serotonina e a dopamina. Não precisamos consumir antibióticos, o nosso corpo produz antibióticos. Mas como é que nós conseguimos ir buscar esses elementos para tratar quando estamos, vamos falar em termos mais correntes, doentes? Então, o corpo naturalmente produz anticorpos, que são os glóbulos brancos, que são os agentes de defesa. O que acontece no nosso organismo, que quando o organismo desequilibra energeticamente, esses elementos, esses hormônios, que deveriam ser produzidos naturalmente pelo organismo, o corpo deixa de produzi-los, o corpo fica preguiçoso. E o ser humano passa a depender de remédios para que os remédios façam o trabalho que o corpo tem condições de fazer. Em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância, desde que estejamos bem alimentados, bem equilibrados, que a nossa energia pessoal esteja numa quantidade satisfatória e bem equilibrada. Então, estou a conversar com o professor John DeCarli. Professor, vamos pôr um caso muito concreto, porque com toda a certeza já lhe fizeram estas perguntas, mas enfim, uma pessoa que tem um cancro, uma situação terminal, por exemplo, até que ponto é que é possível este tipo de funcionamento de registro? Chama de tratamento? Qual é a expressão que utiliza? Olha, se lhe chegar uma pessoa com uma situação cancerosa, por exemplo, ao pé de si, e aposto que já chegaram, porque as pessoas depois, quando estão num desespero, vão em qualquer, não estou a menosprezar, obviamente, este tipo de tratamento, mas procuram ajuda em qualquer lado. Muitas das vezes, quando viram, se calhar, ter procurado antes. Mas como é que se dirigem a si, e já agora dei-me exemplo, se já teve algum caso onde realmente tivesse sucesso numa situação muito difícil, por exemplo? Bom, de forma alguma, o Reiki substitui a medicina convencional. Isso é importante que fique bem claro aqui. O nosso corpo ele tem capacidade de produzir glóbulos brancos, conforme nós falamos. E nós temos diferentes tipos de glóbulos brancos. Entre eles, temos células chamadas células NK, conhecidas como células natural killers, assassinas naturais, que são células antitumorais. Todos nós, em diferentes momentos da nossa vida, nós desenvolvemos células tumorais. Só que o nosso sistema imunológico, ele detecta essas células que estão se multiplicando de forma desordenada e destrói as células. Então, o que acontece com as pessoas que não têm a sua energia equilibrada é que muitas vezes o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa deixa de funcionar e as pessoas acabam desenvolvendo patologias mais graves, como o caso do câncer. E o Reiki, ele fortalece de forma muito intensa o nosso sistema imunológico. Mas muitas vezes
a doença já está instalada. Então o reiki ele entra como um tratamento complementar às técnicas convencionais.